Bom, gente, vamos para mais uma parte da saga de arquiteturas de computadores, tá? A gente está vendo aí como se fazer uma população de tabela verdade e tabela de equivalência, certo? Se você não viu o vídeo anterior a esse daqui, aconselho a ver, porque é a introdução teórica rápida do assunto que a gente está falando. Se você já viu, você está pronto para vir comigo aqui agora e compreender como a gente faz a construção de uma tabela verdade que eu já deixei pré-fabricada aqui. Primeiro vou começar com a porta end, tá? Uma porta end de 3 entradas e uma saída, tá? Eu desenhei essa tabela aqui, tá? Aqui embaixo, pré-formatada, para explicar o seguinte. Como a gente sabe a quantidade de colunas de uma tabela verdade? A quantidade de tabelas a quantidade de colunas de uma tabela verdade, ela se dá pela quantidade de entradas. Eu tenho 3 entradas aqui, então vou ter 3 colunas mais uma da saída, tá? Que é o cálculo que a gente vai realizar. E como a gente calcula o número de linhas de uma tabela verdade? A gente está trabalhando com uma base binária, não é verdade? 0 ou 1, né? 0 e 1 e por aí vai, certo? Como a base é binária, eu utilizo a base 2, tudo bem? E pego a base 2 e elevo ao expoente 3, que é a quantidade de entradas que eu tenho aqui, tá? No momento que eu faço isso, eu obtenho a quantidade de linhas da tabela. Como você pode ver aqui, tá? Contando dessas linhas aqui, eu tenho exatamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Ah, professor, e para que serve essa coluna aqui de cima e essas outras? Essas aqui são só para deixar clean, tá? Para você enxergar melhor. E essa daqui é para a gente descobrir como que a gente preenche uma tabela verdade, entendendo o que a gente está fazendo, não a esmo. A esmo é aleatoriamente, tá? Bom, tendo em mente que estamos usando base binária, a gente vai colocar a base 2 aqui, para poder começar a popular essa tabela. E vamos começar a contar do zero, tá? Contar, professor? Sim, contar. Uma tabela verdade ela é feita baseado na contagem de itens que eu posso ter por coluna, tá? Ou nesse caso aqui, por linha, beleza? Bom, a gente começa a contar habitualmente utilizando o 1, né? 1, 2, 3, 4. Mas a maneira correta, utilizando o sistema de numeração, é contar a entidade, se é que eu posso chamar assim, ou o caractere zero, né? O zero, ele tem um peso, o peso de nada, né? E quando a gente estuda lá no ensino fundamental a notação posicional com formação de números, a gente entende que a gente tem que contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não é isso? E quando chega no 9, eu não tenho mais caractere para poder usar. Eu uso quem? Eu uso o 1 e depois o 0 para formar o 10. Aí eu conto até 19 e depois eu já usei o 1, não usei? Aí eu tenho que usar o 2 e depois o 0 de novo para fazer o 20. Até 29 e depois eu uso o 3 porque eu já usei o 2 e o 0 e eu formo o 30. E assim por diante. A contagem na nossa mente é feita dessa forma e a gente começa do zero. Não é diferente quando a gente quer formar um número binário. Quando a gente forma um número binário, a gente precisa iniciar contando do zero. Então, as casas exponenciais que ficam aqui em cima, elas remetem à contagem decimal que a gente faz associada à base binária. Embaixo eu uso a base 2. E em cima eu uso o expoente começando com 0, 1, 2, 3, tantas quantas forem as entradas que eu tiver. Beleza? Dito isso, essas potenciações vão dizer para mim isso que eu vou colar aqui agora para vocês. A quantidade de zeros e uns em cada célula da tabela. Ou em cada coluninha, cada linha que eu vou colocar aqui. Como assim? Vem comigo. Ó, 2 elevado a zero, a gente sabe da matemática que tem algumas regras. Qualquer número elevado a zero é igual a 1 e qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Não é verdade? Então,
2 elevado a 0 é igual a 1, não tem segredo. Outro, 2 elevado à primeira é igual ao 2, o próprio 2. E o 2 elevado à segunda potência é igual a 4. Tendo em mente isso daí, presta atenção na verbalização, meus amigos. É muito importante. O que esses números aqui, eles estão dizendo para mim, esses resultados? Ó, vou falar bem devagar. A quantidade de zeros e uns que eu vou colocar por célula, tá? Ou por campo da tabela. Quantos zeros intercalados eu colocarei nessa coluna e nessas células aqui? 1, 0 e 1, 1, que são as possibilidades que eu tenho baseado na primeira potenciação. Não é verdade? Eu só posso variar 1, 0 e 1, 1 dentro da base binária. Então, lá vou eu. 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 0 e 1. Por célula. Não tem apenas um 0 e um 1? Exatamente. Tudo bem? Então, é exatamente isso que essas potenciações dizem para mim. Vamos para a segunda. Quantos zeros e quantos uns eu tenho que ter por célula? Ora, 2. 2 zeros e 2 uns. 2 zeros e 2 uns. Não tem mais para onde eu preencher. Beleza? E aqui? Quantos zeros e quantos uns eu devo ter? 4. 4 zeros e 4 uns. Pronto. Preenchi a tabela. A coerência é exatamente essa. Aí você pode perguntar, professor, e se tivesse mais uma entrada aqui? Uma entrada chamada D? Bom, aí você pegaria 2 elevado à quarta, me daria 16, eu teria 16 linhas nessa tabela, e a última coluna para o lado esquerdo não seria 2 elevado à segunda, seria 2 elevado à terceira, tá? Que me daria 8. Então, eu teria um conjunto de 8 zeros e 8 uns. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Agora que a gente conseguiu popular essa tabela verdade aí, resta, baseado na aula passada, a gente fazer as operações lógicas. E eu estou usando a porta AND, tudo bem? Tipificada pela seguinte equação booleana nesse caso. S recebe A e B e C. É exatamente assim que a gente lê. Tudo bem? Tá? Vou deixar aqui no centro. Tá bom? Então, ó a verbalização. A, E, B e C. Lembrando que a única maneira de uma dessas saídas dar verdadeiro, que é tipificado pelo número 1, é se todas as entradas A, B e C forem 1. Tá? Em qualquer outro caso, a saída vai ser falsa, tá? Vai ser 0, beleza? Então vamos nessa. 0 e 0 e 0 é igual a 0. 0 e 0 e 1. Não tem jeito. 0. 0 e 1 e 0, 0. 0 e 1 e 1 igual a 0. 1 e 0 e 0, 0. 1 e 0 e 1, 0. 1 e 1 e 0, 0. A única maneira dessa porta AND dar verdadeira é a última opção, tá? Que é quando eu fico feliz. Trouxeram todos os itens para mim, verdadeiro, então a saída é 1. Qualquer outro caso que contenha apenas um 0, ou seja, ninguém me trouxe nada, ninguém me trouxe caneta, eu fico triste. Tudo bem? Trazendo essa mesma estrutura para a porta OR, eu vou pegar essa mesma tabelinha, tá? Eu vou dar uma copiada para esse vídeo não ficar grande. E eu tenho aqui embaixo a lendária porta OR, tá? Da mesma maneira.
Vou dispô-la aqui e vou colar essa tabela aqui, só que agora eu vou popular ela de outra, popular não, vou calculá-la de outra forma, uma vez que a gente já criou, né, já populou a tabela verdade. É exatamente a mesma coisa, salvo pela fórmula booleana, óbvio, né? Eu vou colar aqui. A gente tem a mesma quantidade de linhas e a fórmula booleana, ela muda para o sinalzinho de mais, que quer dizer o ou lógico, tá? Ou a operação OR, tudo bem? Então, dito isso, como que eu preencho essa menina aqui na saída, tá? Eu preencho da seguinte forma, lendo-a dessa forma. A única maneira da saída dessa porta aqui, ela se verdadeira, são basicamente ter um em cada porta, melhorando essa explicação. Se na porta AND a única forma de eu ter uma saída verdadeira é com as entradas sendo todas uns, tá? A única maneira, a porta OR é a contrapartida da AND, tá? A única maneira de eu ter falso ou ter zero é se todas as entradas forem zero. Se eu tiver apenas um em qualquer entrada na porta OR, a saída é verdadeira. Vamos fazer essa leitura? Então, 0 ou 0. 0 ou 0. 0. Não tem jeito. 0 ou 0. 0. Ou 1. 1. Uma coisa ou outra, certo? 0 ou 1. 1 ou 0. 1. 0 ou 1. 1 ou 1. 1 também. 1 ou 0. 1 ou 0. 1. 1 ou 0. 1 ou 1. 1. Melhor ainda. 1 ou 1. 1 ou 0. 1. 1 ou 1. 1 ou 1. 1. Pronto. Então, tenha em mente, a única maneira da porta OR ter a saída falsa é se todas as entradas forem falsas. A única maneira da porta AND dar verdadeiro, veja a minha verbalização, uma só dá falso quando tudo é falso. A outra só dá verdadeiro quando tudo for verdadeiro, tá? Ou, para a analogia que a gente usou, o professor aqui só fica feliz se trouxerem 3 canetas para ele, uma caneta e outra, e uma caneta e uma caneta e uma caneta, e aqui uma caneta ou outra caneta, tanto faz, tudo bem? Então, é assim que a gente faz a população e o cálculo de uma tabela verdade para portas lógicas básicas AND ou OR. Existe a porta NOT, existe a porta NOR, a NAND, muito usada em circuitos flash NAND de memória como pendrive e SSDs, tudo bem? Mas, se você é meu aluno e eu dou aula para você, você tem acesso à minha apostila, tudo bem? Vai lá e dá uma olhada que você vai entender isso daqui. Eu vou parar com esse vídeo por aqui e vou partir para o último, tá? Sobre tabela de equivalência, tudo bem? Vem comigo aí.